pais eu falo que do 0 ao 1º ano, tu desenvolve a primeira etapa de personalidade da criança. Do 1º ano até os 12 anos, tu firma a personalidade da criança. Então, até os 12 anos de idade, ou tu tem um controle, tu dá regras e limites para essa criança, tá? Ou quando ela entrar nos seus 13, 14, 15 anos, que é uma idade que eles começam a se rebelar, os pais não controlam mais. Tá? E muitas coisas não têm mais reversão. Pode fazer tratamento psiquiátrico, psicológico. Tu não vai conseguir tornar esse adulto saudável mais 100%. Tu consegue aí reverter uns 70%, 80%, tá? Com muito trabalho de equipe multidisciplinar. Mas, se continuar desta forma, nós vamos ter adultos com ansiedade generalizada cada vez mais, adultos com fobias, com medos, com depressão profunda e sem reversão, dependentes de medicação e tratamentos, né? Pois é. É uma pena, né? É uma pena porque a gente deixou de viver as nossas etapas, né? Que tem que ser criança, tem que brincar, tem que pular, tem que subir em árvore, descer em árvore, subir em muro, correr atrás de galinha, enfim. Coisas saudáveis, né? Comer fruta do pé. Hoje eles nem sabem pegar uma varinha na mão, gente. O que eu faço com isso? Né? Então, assim, vamos pensar um pouquinho mais com carinho, né? Com essas crianças. E dar uma infância para eles e uma adolescência saudável, para que depois eles não tornem adultos, assim, que é o pai. Eu comprei um brinquedo para o meu filho, um carrinho de controle remoto. Aí tu chega lá na casa desse pai, quem está brincando com o carrinho? Não é a criança, é o pai. Porque ele não teve a oportunidade de brincar com um carrinho de controle remoto. Era um sonho dele e não da criança. E a gente vê cada vez mais esse tipo de coisa. Mães fazendo festas infantis para os seus filhos, as festas que elas não tiveram. A criança não quer aquela festa, não é para ela. A mãe fica muito mais realizada do que a criança. Eu acho que isso sim, isso é sempre, né? Essa então, assim, transferência, assim, né? E está cada vez mais. É complicado esse negócio, né? Porque assim como tu tem essas crianças que são sem iniciativa, tem o outro lado também, né? Tem as que são mais que observam, que sabem mais dotadas, como se diz, né? Que sabem, são muito assim, inteligentes. Que os valores não é só eu ter a televisão maior do que a casa do vizinho, o celular de última, né? Que para eles o importante é um carinho do pai, passear, né? Ter um conselho de mamãe. Coisa simples. Que não precisa de dinheiro para ter. Não, as coisas simples são as melhores, né? E que são as melhores, né? Só que, infelizmente, hoje, o que os pais fazem? Meu filho tem que ter a bolsinha lá da Melissa. Porque é a que está na moda hoje, né? Então, assim, para que isso, gente? Será que ela queria mesmo realmente a bolsinha da Melissa? Ou ela queria ir comer pipoca lá no shopping com a mãe? E conversar? São coisas para a gente pensar e refletir. Enfim, eu acho que nós ia ficar aqui, umas anos e anos. Dá para conversar muitas horas. Discutindo, né? E fica uma reflexão da minha parte, né? O que os pais querem que seus filhos sejam quando se tornarem adultos? E aí as pessoas perguntam também, né, assim, como um cego lida com cores, por exemplo? Como se ensina cores para cego? A cor é social, né? Importantíssima. A gente ensina, a gente estimula, né, o aprendizado das cores, porque o mundo é colorido. Então, é o sol, amarelo sol, Até verde grama, fogo, vermelho quente. fogo. Até a cor dos olhos, né? Quando a gente vai fazer as próteses, assim, né? Mas o meu olho, que cor é? Né? Exatamente. As pessoas têm os cegos têm essa preocupação também. Ele quer parecer
bem, ele quer ter um olho bonito. Com certeza, né? E tá É. certo, né? Essa questão da beleza, né? Do se sentir bem perante o outro, perante a sociedade. A gente trabalha muito com isso, né? Uma coisa bem importante, uma dica até, né? Que a gente trabalha muito com eles, na verdade, com formação. Se vocês verem uma pessoa que é cega, que tá daqui a pouco com um rasgo na roupa, ou caiu um alimento, ou coisa assim, que Avise. fale para essa pessoa, que avise. Porque ela não percebeu, porque não viu, né? E essa naturalidade que a gente traz muito na clínica, né? De conversar com a pessoa, o familiar, tornar isto algo tangível, fácil, que seja uma comunicação leve. Porque, com certeza, né? A pessoa que tá ali, que não enxerga, vai se sentir muito mais confortável, né? Com certeza, né? Eu vejo muito no consultório e também quero deixar aqui assim o registro, é que muitos pais que têm crianças perfeitas, normais, inteligentes, neurologicamente bem desenvolvidas, eles muitas vezes esquecem da parte da visão. Eles acham que a criança enxerga a formiguinha ali. Na escola vai bem, passa de ano. E aí, lá pelas tantas, por um acaso, se descobre que tem um olho que não enxerga bem. Uma ambliopia severa, né? Ambliopia severa, quer dizer, aquele olho não vai mais desenvolver visão, aí o remorso é grande, né? Porque tu poderia ter levado essa criança cedo. Então, a minha mensagem também é: leve o seu filho desde pequeno, mesmo que você ache que ele esteja enxergando bem, leve ao oftalmologista pediátrico, né, para fazer a primeira avaliação, ter uma ideia dessa criança, se ela tem hipermetropia alta, se precisa óculos, se ela é míope, se ela é ótima, maravilhosa, tem os olhos perfeitos, não tem nada, se ela tem antecedentes familiares para os defeitos de visão. Hoje, então, aquilo que a gente falou no podcast passado, a questão da miopia, mas a hipermetropia, né, estrabismos, astigmatismos. Então, o mundo é visual, as pessoas passam o dia inteiro em cima das telas, olhando vídeos, assistindo, né, vendo fotos e tal, precisa enxergar. E a gente tem obrigação, como pais, né, e como profissionais que cuidam de crianças, de dar a melhor visão possível para essa criança, para que ela se torne o adulto que possa escolher a profissão que quiser e que a visão não seja impeditivo, né? Exatamente. Como tu disseste, né? Muitas vezes a visão fica deixada num segundo plano, né? Então, assim, precocidade em qualquer desses trabalhos que a gente falou aqui, né? Precocidade e também, né? Na idade adulta. Problemas, procurem, sempre tem algo a se fazer. Ah, bom, agora eu já tenho 80 anos, não resolve mais, né? Sempre tem. Sempre o que preventiva fazer. é melhor, né? Então, Com anualmente, certeza. essa consulta, né? Vamos falar então de tratamento do herpes simples. Pomadas não são mais usadas. O aciclovir tópico, que é usado por toda a população, ele não funciona. Se passar uma vaselina em cima é a mesma coisa. Então, ele não funciona mais. O tratamento vamos falar herpes simples agora, ele passa necessariamente por medicação oral. E o herpes zoster, definitivamente, né? Então, não se trata mais herpes de jeito nenhum com tratamento tópico. Eu acho que a gente também trata com aciclovir via oral, valaciclovir, né? Mas na córnea, Na córnea é outra coisa. a gente tem que... aliás, Usar o a gente colírio, não não? tem... Não, a gente usa pomada mesmo. Pomada. Porque Uhum. não tem mais colírio, né? Uma vez existia colírio. Existia hidroxiuridina também, que era o Idu, Sim. que também era colírio, pomada. No herpes de córnea, a gente tem que tratar com pomada. Sim. Sim, porque também não É. tem outra alternativa, só tem pomada. Mas na mucosa e na pele não funciona. E na córnea ainda, graças a Deus, 7 dias de tratamento, uma lesão epitelial ali, tu dá a volta Consegue. bem Uhum. direitinho, né? Porque eu acredito que a absorção seja diferente. Deve ser. Mas no herpes zoster, se o tratamento não for iniciado logo, a neurite já se estabelece. Então, nós fazemos uma analogia com um fio desencapado. É essa a sensação. Então, as pessoas têm... Muitas vezes o paciente chega no consultório e eu digo, eu já vou te medicar para dor. Não, eu não estou sentindo nada. Eu Mas disse, vai mas ter. leva a receita, porque vai ter. Aí não dá, não acontece, sempre acontece isso. Em questão de menos de 48 horas, mesmo com o tratamento, a neurite a dor começa a aparecer.
E esse tratamento, ele tem se começa dentro das 72 horas, assim, ele leva em média quanto tempo para remissão, assim, Nós zoster? normalmente tratamos por 7 dias, casos mais graves são tratados por até 2 semanas. Eu já tive um paciente que teve que ser tratado durante 1 mês, porque ele tinha no nervo pudendo e ele fez, que é um nervo que passa, né, para quem está ouvindo, ele passa bem entre as pernas, na coxa, e ele esse paciente fez uma úlcera, então, inclusive com exposição de músculo, de ligamentos, e ele daí teve que Nossa, que tratar grave, por né? muito tempo. Quando são casos muito graves assim, muitas vezes o paciente tem que ser internado e fazer um aciclovir injetável, né? Quando o zoster também tem acometimento ocular e que nem quando tem uveit junto, Uhum. a gente também prolonga o Sim. tratamento, né? Mas em termos de tratamento do herpes zoster, atualmente, nós usamos muito pouco a aciclovir oral, porque o aciclovir nós temos que usar uma dose muito alta, muitos comprimidos, então são são 10 comprimidos por dia que o paciente precisa tomar, e isso diminui a adesão ao tratamento. O paciente acaba dizendo, não, o médico se enganou, não pode ser tanto remédio assim. E então, atualmente, nós temos o Valaciclovir, que né? eu também, o E o Valtrex, que a gente, eu uso muito o Valtrex, né? E Que o já é uma dose menor. Fanciclovir, que é o Penvir, que são 2 marcas, né? Mas Sim. existem atualmente outras no mercado. E então nós usamos, são tomado assim 3 vezes ao dia, conforme 2 vezes ao dia. Adesão ao tratamento é tudo, né? E daí o paciente faz o tratamento. E outra coisa, para nós conseguirmos o metabólito ativo, com o aciclovir, nós temos que usar uma dose muito alta, enquanto que o fanciclovir e o valaciclovir, eles já têm o metabólito ativo. Então, é muito mais coerente usar uma dose, um medicamento que vá funcionar logo. Sim, mais eficiente, mais rápido o início da ação. Exatamente. Com uma dosagem menor por dia, né? Mais então, eficiente. nós temos uma resposta muito mais rápida com esses medicamentos. Eu, há muitos anos, não prescrevo mais aciclovir para herpes zoster. Eu prescrevo aciclovir para tratamento preventivo do herpes simples. E senão não utilizo. Então, é muito importante usar a medicação correta. Às vezes eu recebo pacientes já em tratamento com a medicação com subdose. É outra coisa que precisamos ficar atentos para não ter a neurite, porque a neurite é uma coisa que incapacita a pessoa. Principalmente, eu acredito, o herpes zoster do nervo oftálmico, assim, né? Que pega a face aqui toda, né? Eu acho que esse aí também é incapacitante, esteticamente, a pessoa fica se olhando no espelho ali com aquelas lesões todas, é uma coisa muito depressiva também, né? E nós usamos, eu costumo entrar direto, mas é protocolo. Eu começo já quando prescrevo a medicação para o herpes, eu já entro com os medicamentos para proteção do nervo, que eu explico para o paciente, nós vamos refazer o nervo, que nós usamos a gabalina e a pré-gabalina, que são 2 anticonvulsivantes, mas que têm essa ação. Então, nós conseguimos tirar a dor, tá? E para a dor em si, nós usamos também a amitriptilina, que é um antidepressivo tricíclico, que consegue controlar a dor e também dar uma acalmada no paciente. O paciente consegue dormir melhor. Então, é muito, muito importante que, principalmente, os locais assim de pronto atendimento estejam preparados para atender todo o paciente como um todo. Não só prescrever o tratamento, mas prescrever o tratamento ideal, como já começar o tratamento da dor, prevenção que ela vai aparecer, da neurite, porque a dor é consequência da neurite. Da neurite. As neuropatias pós-herpes são, muitas vezes, assim, a pessoa fica anos com aquela dor. Então, imagina tu ter um herpes no trajeto do ciático. Tu vai ter dor por resto da vida. É uma doença, assim, que tem que ser levado muito a sério. O momento que as pessoas precisam dessa ajuda, né? A gente, dentro da psiquiatria, está se dando conta, a gente falou do TEPT, do transtorno de estresse pós-traumático, depois que passa 30 dias, ele pode virar crônico. Isso é impactante no resto da vida da pessoa, Gravíssimo. Né? A doença mental é muito séria.
É uma má companhia. Eu vejo isso todo dia. Então, dependência química, depressão, tudo que é congresso que eu vou de psicogeriatria, de geriatria, de neuropsicogeriatria, quais são as doenças que dão mais Alzheimer? As doenças mentais. Hoje, a moderna psiquiatria vê a depressão e a ansiedade como doenças inflamatórias. Inflamam o cérebro. Então, se a pessoa não se cuidar, e tu sabe, Marta, que 30% dos deprimidos do mundo recebem ajuda. Do mundo. Eles procuram um psicólogo, ou um psiquiatra, ou um médico que entenda de depressão. Estou falando 30% dos Estados Unidos, do Canadá, da França, da Suécia, do Brasil. Essa da Organização Mundial de Saúde. 70% estão ao léu, com doenças inflamatórias. Sem boia. Sem boia. Então, quando a gente lê isso, quando a gente ouve isso, eu fico muito preocupado, porque a gente está no momento nas nossas vidas, né, de começar, bem, Kátia, a gente tem que mudar alguma coisa, tem que trazer esses deprimidos para dentro, dar uma boia para eles. Eles podem virar Alzheimer. Então, não é por nada que tem tanto Alzheimer. Interessante. Muito. Eu acho que esse é um recado importante que tu está deixando assim, para as pessoas nessa conversa toda. Exatamente. E até porque também a gente trabalha com Alzheimer. Claro. Nós somos a doutora Marta e o doutor Rimão pelo que a gente lembra. Exato. Se a hora que a gente esquecer quem é, Já era. Né? já era. É. E a gente sabe que o Alzheimer ele demora 20 anos. Né? Ele começa 20 anos antes. Quando a pessoa, não, isso aí, a pessoa está perdendo a memória. Não, isso é da idade. Não é verdade. A memória tem que estar relativamente intacta até os 80. Então, não é da idade. Se a pessoa está com problema de memória antes dos 80, ela tem que avaliar. Não é da idade. Então, a gente escuta, às vezes, os pacientes vêm com 75 totalmente bambil, que nem falo italiano, totalmente, né? Começou isso há 10 anos. Não, mas ele fala, a familiar fala, não, disseram que é da idade, o vizinho falou que era da idade. Não, era um Alzheimer se instalando. A gente vai ver, paciente bebia demais, tinha momentos depressivos, é importante, pacientes ansiosos, pacientes com transtorno do estresse pós-traumático, que se cronifica. Então, imagina a pessoa ficar com estresse pós-traumático. São 4 etapas do estresse pós-traumático, para ser transtorno do estresse pós-traumático. Mas a última etapa, o cara não sai de casa. Que coisa, né, irmão? Não, se cai uma nuvenzinha lá em Farroupilha, a pessoa não sai de casa, no 4º estágio. A pessoa tem que ter os 4 estágios. Quer dizer, olha como é uma doença limitante. Eu estou falando de uma doença. Então, as pessoas têm que nos procurarem para a gente poder dar algumas informações para elas. Até porque todo esse quadro de crise climática agora, todas essas enchentes, na verdade, vai produzir uma gama de sinais e sintomas diferentes que precisam ser avaliados para cada indivíduo, né? E pela somatização, aumenta a pressão, porque aumenta a adrenalina e o cortisol. A pessoa tem risco de ter infarto, Sim, derrame. A doença física aparece na decorrência também, né? Baixa o sistema imunológico, câncer, né? Então, procurem as boias. Está aí, está cheio de psicólogos, está cheio de psiquiatras, cheio de clínicos que têm uma boa noção. Senão, a pessoa fica de risco do ponto de vista físico e mental. Essa é a minha preocupação, é o pós-trauma, é o day after. Mas eu queria começar assim te perguntando, basicamente, né, o que é o ceratocone e por que foi dedicado então um mês exclusivo para o combate ao ceratocone? Bom, o ceratocone é uma deformidade da córnea. A córnea é a primeira estrutura do olho, é uma lente que nós temos em frente à íris, que é o colorido do olho. Uhum. A córnea tem uma curvatura, ela é feita de fibras de colágeno, e no ceratocone a córnea fica irregular, ela fica com a forma de cone. Por isso, ceratocone, né? Por isso o nome ceratocone. Ceratocórnea, De cerato de córnea e cone da forma cônica, né? Uhum. E aí, tu acha que essa doença é muito prevalente, assim, na população em geral? Olha, a prevalência na literatura fala em uma pessoa para cada 1000. Na nossa cidade, a gente vê uma prevalência muito grande. É mesmo, né? Eu vejo no consultório bastante casos de ceratocone, Muitos casos, eu te diria, eu não saberia te dar uma estatística
daqui de Caxias do Sul, mas no consultório, toda semana tem casos de ceratocone. Muito frequente, né? Sim. E eu acho que também a clínica vai direcionando, né? Tu também vai recebendo mais pacientes, assim, de referência, né? Sim. Até porque tu tem esse tratamento que tu faz que é diferenciado, assim. Eu acho que tu recebe também mais pacientes, né? Mas eu vejo na minha clínica, que é geral, assim, que todo dia também a gente tem paciente com ceratocone, né? Sim, é muito comum. Quais seriam os fatores de risco para o ceratocone? Bom, os fatores de risco, primeiro, é o histórico familiar. A gente sabe que essa doença tem um componente hereditário, então, se existem outros familiares com essa doença, é comum ela existir. Outro fator de risco muito importante são os processos alérgicos. Então, as pessoas que têm bastante alergia, os asmáticos, as rinites, todas essas alergias, acabam coçando, esfregando os olhos, que é o fator mais agravante para esse tipo de doença, né? Sim, isso é verdade mesmo, né? Eu até brinco às vezes com os pacientes que eu digo assim, nem todo alérgico tem ceratocone, mas todo paciente ceratocone é alérgico, Perfeito. né? Eu também brinco e digo para eles assim, se quiser coçar o olho, pode, mas com o cotovelo. É, por Sim. aí, eu também falo isso, Sim. né? Amarra a mão, coça outro lugar, coça o dedão do pé, eu digo para as crianças, assim, mas não coça o olho, né? Sim. O olho não foi feito para coçar. Né? Exato. Eu acho que as pessoas têm bastante dúvida assim, sobre o prognóstico dessa doença, né? Todo mundo sabe que é uma doença que pode ser grave, assim, mas as pessoas perguntam assim, tá, mas tem cura o ceratocone? Bom, o cone ele tem a prevalência de incidência na adolescência. Então, uma criança ali pelos 12 anos por aí, a coisa começa a aparecer mais. A questão é fazer um diagnóstico precoce, né? A gente hoje, fazendo o diagnóstico precoce, a gente consegue tomar atitudes que vão prevenir a evolução do problema. E o que tu acha que são essas atitudes precoces? Assim, é levar a criança no consultório mais cedo, se ela tem um histórico familiar, já ter essa preocupação assim, dos pais com a possibilidade de aparecer um ceratocone também no filho? Sim, o principal é fazer as revisões com o oftalmologista, ficar atento ao histórico familiar, às mudanças da graduação do óculos, se são muito frequentes, né, o aumento do grau. Aqueles que são muito alérgicos, que coçam muito os olhos, tem que tomar uma atenção maior. E hoje, no consultório, com os exames que temos, né, a tomografia, a topografia, a gente detecta esse problema numa fase muito precoce, podendo fazer tratamentos para que ele não evolua. Quais seriam os sintomas assim que devem chamar atenção? Visão borrada, além de mudar o grau, né? Se a criança já está usando óculos e o grau está mudando com bastante frequência, tem algum outro sintoma assim que possa chamar atenção, assim, ou preocupar? A fotofobia, a visão borrada mais à noite, né? E principalmente a mudança de grau. A mudança de grau, quando é muito frequente, o astigmatismo, quando vai aumentando, exige uma atenção maior. E a gente vê mesmo, né, no pré-adolescente, assim, essa mudança é extremamente rápida, né? Às vezes, em alguns meses, tu já mudou 1 grau no óculos da criança, né? A questão de mudar o grau não é problema, porque muitos mudam o grau e não tem ceratocone, mas sempre ficar atento a essa situação. Mas o ceratocone, é verdade. Aí vale aquele negócio, alimentação saudável, exercício físico. Na verdade, a alimentação saudável e o exercício físico tem sido divulgado em todas as redes sociais, médicos, revistas, artigos. Tudo que tem que fala de saúde, é nutrição, é fisioterapeuta. Todo mundo tem falado daquilo que se sabe há anos, né? O que acontece é que para tu aderir a uma alimentação saudável e a uma atividade física regular, tu tem que primeiro tomar consciência, né, do que tu quer e do quanto isso é importante. Porque isso exige alguns sacrifícios para muitas pessoas. Eu acho que bastante. E se tu não tem consciência do porquê que tu tá fazendo isso, né? Que é para um bem maior e mais longo, e eu tu acho não vai manter que a isso. gente, assim, se tu sempre foi atleta, sempre gostou de praticar exercício, sempre jogou tênis de praia, tu vai envelhecer fazendo isso. Tu sempre nadou, tu vai continuar nadando, né? Agora, tu nunca teve perfil para isso, depois de velha, não vai começar. E alimentação eu vejo também, né? Porque a gente também tem problemas nos olhos de degeneração de retina, né? Que tu trata com suplementos de vitamina. Então, assim, é a mesma coisa. Eu sempre digo assim, a pessoa nunca se alimentou bem.
Ela nunca comeu aquilo, nunca gostou. Agora, tu vai querer mudar a dieta dela? É muito mais complicado, né? Aí tem você perguntar, eu posso tomar essas vitaminas? Não, quem sabe tu já melhora a tua comida agora, né? Quem sabe tu começa a comer bem agora. Esse é outro problema. Tudo tem que receber o remedinho. Porque, como todo ser humano, como todos somos, né? A gente quer sempre alguma coisa que tem um caminho mais curto, que tem um Mais atalho, fácil. que não dá muito trabalho, entende? Então, tomar uma vitamina é mais prático, mas não mais barato. Embora a comida esteja cara, mas não mais barato. E a outra coisa que a gente tem que cuidar muito é essa coisa assim de que vamos nas farmácias e tacam-lhe vitamina, a senhora toma essa, toma esse complexo, a vizinha deu esse. A gente tem que cuidar muito, porque excesso de vitamina A, vitamina D, vitamina B também prejudica. As pessoas têm noção que vitamina é coisa boa, que pode tomar que não faz mal. Tem limite, tem um limite de normalidade, tem um limite de deficiência, mas tem um limite de excesso. E aí tu começa a ter pessoas que começam a ter problemas hepáticos ou alterações de enzima hepática, porque estão se automedicando com 30 tipos de vitamina para isso, para aquilo, porque todo mundo diz que essa é boa, aquela não sei o quê. A pessoa gasta 500 pila na farmácia. Não, isso Mas é uma que eu coisa acho que a muito gente é importante. bombardeada nas redes sociais. Hoje em dia é muito, né? Com essas receitas e com essas recomendações e com os pecados, não Mas, pode isso, não pode aquilo. Martinha, olha só, é muito importante que as pessoas atentem que, assim, ó, não tem milagre, sabe? É isso que a Sandra está falando. Não existe milagre. Primeiro, não existe um complexo vitamínico de A a Z que todo mundo precise. Isso não é verdade. A gente suplementa o que é preciso. Tu não suplementa tudo. Tu não vai lá numa farmácia e compra vitamina de tudo que é tipo. Multivitamínicos. Isso não Sênior. existe. Sabe? Existe essa. Está muito distorcida essa imagem, sempre em busca daquilo que a gente começou a falar, de uma não aceitação de como é que é, de um não comprometimento com o teu cuidado. Porque é muito mais fácil tomar um comprimido do que tu descascar uma laranja. Sabe? Então, assim, as pessoas precisam assumir a responsabilidade da sua saúde, do seu cuidado. Envelhecimento é uma coisa saudável, vai E acontecer. as redes sociais estão sempre oferecendo mágicas. Mágicas, fáceis. Fáceis. Né? Então, Mágicas fáceis. quando a gente quer, a gente acredita daí, né? Claro. Que nem a Sandra falou, porque é mais conveniente, porque é mais fácil, né? Quem sabe funciona, né? Então, o que tu explica, assim? O que é catarata? Então, conceito. Vamos falar o que é catarata, né? Mas antes de falar o que é, eu gostaria de dizer o que não é catarata. Então, vamos lá. O que não é catarata? Pois é, as pessoas tendem a imaginar que catarata é uma pelezinha, uma membraninha que cresce e cobre o olho. Verdade. Todo mundo pergunta isso, né? Todo mundo. 99,9% das pessoas que já ouviram falar de catarata pensam nisso. Eu costumo, inclusive, no consultório, usar um trecho de uma música do Zeca Pagodinho que fala sobre o caviar. É mesmo, isso eu não conheço. Ela diz assim: caviar, nunca vi nem comi, só ouvi falar. Então, a catarata, eu digo sempre, é o caviar da oftalmologia. As pessoas já ouviram falar, mas de fato não sabem o que é. Não provaram, e a grande imensa maioria só ouviu falar. Então, a ideia recorrente que existe é que catarata é uma membrana, é uma pele que cresce sobre o olho, né? Ou seja, nessa parte superior, que é a córnea. E eu já começo sempre o papo destruindo essa ideia, porque ela não tem de nada a verdade. Eu acho que tinha um conceito, quando eu comecei a trabalhar, o pessoal falava em catarata externa, né? Tinha a catarata interna e a catarata externa. A catarata externa era essa pelezinha que, na verdade, a gente chama de pterígio, né? Exato. Então, eu acho que vem daí esse conceito, assim, da pelezinha, né? Eu digo que é uma explicação de quem não quer dar a explicação. É verdade, concordo. Quando você não quer explicar alguma coisa, você generaliza, né? E algumas figuras mais proeminentes daqui da nossa cultura acabam propagando essa ideia. Eu me lembro de ouvir o Romário, jogador de futebol, falando sobre isso, né? Romário dizia que tinha catarata, e ele tinha pterígio, né? Que é a pelezinha que cobre a córnea, né? Então, essa ideia de catarata interna, catarata externa, também é uma coisa que a gente tem que botar abaixo e começar a dar nome aos bois, né? Catarata não acontece na superfície ocular, é um problema intraocular, né?
Ela acontece dentro do olho. E catarata não é quase nunca, Marta, visível a olho nu. Então, não dá para olhar para alguma pessoa e dizer você tem ou não catarata. É muito difícil. Uma catarata muito avançada, que cada vez é mais difícil de se ver hoje em dia, ela torna a menina do olho, a pupila, branquinha. Mas isso é, digamos assim, o final de carreira da catarata. A catarata tem que estar o cristalino muito opaco para a gente. E um olho treinado também da gente para ver que tem uma catarata sem até precisar de aparelho para examinar, né? Exato. E existem vários níveis, né? Mas, então, catarata é algo que acontece dentro do olho. Eu vou tomar a liberdade de usar aqui o nosso modelo, né? Por favor, nosso hoje olho, vai ser ilustrado o nosso podcast. Nosso olho gigante, né? Então, essa ideia de que uma membraninha que cobre o olho é a catarata, a gente já botou abaixo aqui agora, né? Menos um mito. Isso aí. Então, vamos deixar isso de lado. É uma ideia que não é verdade. Eu acho que o nosso podcast hoje vai ser derrubando os mitos da catarata. Pode ser, e tem muitos. Então, a gente vai ter que olhar para dentro do olho para entender a anatomia dele. E eu sempre digo que o olho humano é uma câmera. Na verdade, todas as câmeras, inclusive essas que nós estamos usando agora aqui para gravar o podcast, se baseiam no mesmo conceito, no conceito de câmera escura, né? Então, o olho é uma câmera escura e tem só um ponto por onde a luz entra, que é por aqui. Então, a luz passa inicialmente pela córnea, que é a camada mais externa do olho. Eu costumo dizer que é o para-brisa do olho, né? Exatamente. Então, é o que separa o que está fora do que está dentro do olho. E depois de passar pela córnea, passa, então, pela pupila, que nada mais é do que um orifício por onde a luz passa. E logo atrás nós temos essa estrutura aqui, chamada cristalino, que é uma lente, assim como é a córnea. Esse conjunto de lentes aqui, na parte anterior do olho, tende a focalizar a luz no sensor do olho, no sensor da nossa câmera, que é a retina. E daí o que acontece? Acontece a mágica da visão, né? A luz é transformada pela retina em impulso elétrico, em eletricidade, que vai então através do nervo óptico para a região occipital do cérebro, que faz o processamento dessa informação e acontece a mágica da visão. Então, a função do olho é transformar a luz em eletricidade. E quem enxerga de fato é o cérebro. É o cérebro, né? É isso aí. Então, a visão precisa de um olho bom para captar a luz, transformar numa linguagem que o cérebro entenda, que é a eletricidade, e acontece, então, aí a mágica da visão. Quando a gente tem algum problema na transmissão, melhor, no trajeto da luz daqui de fora do olho até a retina, ou na condução da informação até o cérebro, a visão fica comprometida. Então, é como se tivesse um gato na linha na linha elétrica, né? Alguém está puxando um gato, não tem sinal suficiente. Enfim, a gente precisa garantir que esse trajeto todo da luz não tem obstáculos. E a catarata é um obstáculo. A catarata acontece nessa pecinha do olho, no cristalino. Ele não tem esse nome à toa, né, Marta? Cristalino, porque é absolutamente transparente. E o termo catarata, pelo que eu sabia, assim, é que os antigos, muito antigos, achavam que era uma água que descia da cabeça e tampava a visão. Sim. Daí vem o termo catarata, né? E existem origens para os nomes das patologias que também remontam à Grécia Antiga, né? Catarata é um nome que para nós faz sentido em português, nas línguas latinas, mas para quem é de língua anglo-saxã, não, né? Então, acho que tem muita confusão, até porque o nome não parece corresponder muito ao problema, né? A estrutura do olho. Mas, enfim, esse é o nome que se... Tanto popular quanto da ciência. Exatamente. Se usa esse mesmo termo, né? É esse mesmo o nome, né? Enfim. E como é que a gente faz para resolver esse problema, né? Não existe outra maneira de resolver um problema como a catarata, senão cirurgicamente. Em 2011, houve uma evolução importante dessa tecnologia, criando-se orifícios que permitem o fluxo do humor aquoso. Então, isso foi, na verdade, um salto tecnológico muito importante, porque agregou mais segurança
para esse procedimento, e a partir dali, então, essa lente passou a ser amplamente utilizada, tanto na Europa como nos Estados Unidos e em outros países. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, a gente ainda não tinha essa opção. Então, recentemente, essa lente passou também a ser comercializada aqui no Brasil e estar disponível para nós. Então, felizmente, hoje a gente já tem essa tecnologia aqui no Brasil e é, sem dúvida, uma excelente opção para esses pacientes com alta miopia, com alto astigmatismo, que são justamente os pacientes em que a gente não conseguia operá-los e continuamos não conseguindo operá-los com a tecnologia de laser. Como que essa lente, para ela entrar nesse espaço, que a gente sabe que é um espaço muito pequeno, essa lente ela é bem fininha, né? De que Sim. material que ela é feita? Ótima pergunta. Então, esse material, esse é um, digamos assim, um salto tecnológico que houve, foi justamente o desenvolvimento desse material e o aproveitamento desse material para esse tipo de lente. Esse material se chama colamer e é, na verdade, um derivado do colágeno. Isso é muito interessante porque faz com que esse material seja bastante assim maleável, é uma lente bem molezinha, vamos dizer Você assim. só fala que é parecido com uma lente de contato gelatinosa? Ela é muito mais delicada do que uma lente de contato gelatinosa, mas guarda alguma semelhança no sentido de que é Da delicadeza. da delicadeza, mas ela é muito mais delicada, muito mais sofisticada, né? E esse material é super biocompatível, né? O que isso significa? Significa que, de fato, ele é bem aceito pelo organismo, sem gerar, digamos, rejeição ou inflamações, alergias. Então, realmente é um material muito bem testado, que vem sendo usado aí há mais de 20 anos. Hoje em dia, existem mais de 2 milhões dessas lentes que já foram implantadas em diversos países. Uhum. Então, é realmente um material muito biocompatível, muito bem aceito. E a tecnologia da produção dessa lente fez com que ela seja bem fininha e delicada, de modo que a gente consiga, de fato, introduzi-la nesse espaço, que, como você bem colocou, é um espaço pequenininho, né, de alguns micrômetros, mas a gente consegue introduzir com bastante precisão e bastante segurança. E essa lente pode ser retirada, né? Porque se o paciente bota lá com 40 anos e perto dos 60, lá fica 20 anos, ele vai fazer uma catarata, pode tirar essa lente e operar a catarata. Sim, essa é uma outra vantagem dessa tecnologia, que é uma tecnologia reversível. Então, digamos, esse seu exemplo aí ficou perfeito, né? Digamos que o paciente opere com, digamos, 38 anos, quando ele ou ela, enfim, o paciente não tem catarata, corrige a miopia, corrige o astigmatismo, o paciente ficou feliz, ganhou essa independência do óculos, e daí daqui a pouco ficou 10, 15, 20 anos, o tempo passou e de repente esse paciente agora talvez tenha 60 anos e tenha já um pouco de catarata. Nesse caso, a gente pode tirar a lente ICL, que foi introduzida lá quando o paciente era mais jovem, e fazer a cirurgia de catarata. Então, uma vantagem dessa tecnologia é que ela é reversível, né? A qualquer momento a gente pode tirar a lente e reverter o processo. Que interessante, né? Eu acho que esse que é uma coisa que dá segurança para as pessoas também saber que elas podem tirar essa lente de dentro do olho, porque eu vejo que as pessoas sempre ficam um pouco inseguras, né? Até na cirurgia da catarata, tu deve ver sempre essa pergunta também, né? Mas é para sempre com essa lente? Mas eu vou ter que trocar a lente no olho, né? Sim. Essa tu já sabe. Sim, tu pode tirar e provavelmente tu vai tirar se tu ficar mais idoso e tiver aqui o catarata, tu vai tirar. Exato. Essa é uma lente que é feita para ficar ali 10, 15, 20 anos até o paciente ter catarata, que geralmente é um processo, né, a catarata geralmente é um processo que vem ali depois dos 55 anos, depois dos 60 anos. Então, num paciente jovem, digamos, paciente de 35 anos, a ideia é, operando a miopia, introduzir essa lente ICL e que ela fique dentro do olho do paciente até esse paciente ter catarata, que daí sim se faz aquela correção definitiva. A gente já falou lá do início, mas eu gostaria de repetir de novo, porque é uma pergunta que os pacientes sempre fazem, que é aquela história. Não é que se a catarata vai voltar também, que eles perguntam, mas é sim, se o grau vai voltar a ter grau, a miopia que ele tinha, ele vai voltar a ter miopia, ele vai voltar a precisar de óculos para perto. Como que tu explica para os teus pacientes essas perguntas que eu tenho bastante no consultório? Claro. Queria ver. É interessante essa tua pergunta e a gente precisa separar e deixar claro duas coisas. Em primeiro lugar, a catarata ela não volta e a presbiopia não volta.
porque, afinal de contas, nós removemos o cristalino e implantamos uma lente intraocular. Quanto a haver ou não uma necessidade de óculos após a cirurgia, na imensa maioria das vezes não há mais necessidade de uso de óculos após a cirurgia. Mas, em alguns casos, pode haver algum grau residual e haver uma necessidade de algum óculos eventualmente. Mas mesmo nesses casos, o uso do óculos é muito esporádico. E com o passar dos anos, a tendência maior é essa independência se manter, ou seja, continuar não precisando de óculos. Mas eventualmente, em algum paciente ou outro, pode haver alguma pequena variação de grau e eventualmente precisar de algum auxílio de óculos. Mas, de novo, isso não é a maioria. A maioria dos casos realmente não precisam usar óculos após a cirurgia. É o que eu observo no consultório também, assim, os pacientes, na maioria, às vezes tu vai medir a acuidade visual, assim, tu vê que não está 100%, mas, né, junto os dois olhos, no contexto que ele tinha, a visão que ele tinha antes, a dependência que ele tinha de óculos antes, tudo isso pesa no resultado final, né? Então, o fato de não estar usando mais óculos, não ter o astigmatismo corrigido, ter sua hipermetropia, sua miopia corrigida, compensam algum resíduo que possa ter ficado e o paciente vai ficar muito feliz, né? Assim. A ideia da cirurgia é realmente tentar oferecer a melhor qualidade possível de visão e o máximo de independência do óculos. Esse é o nosso comprometimento, né? E por isso que a gente precisa realmente avaliar o paciente com as melhores tecnologias, com os melhores equipamentos, entender de fato as peculiaridades de cada paciente, de cada olho, para encontrar a tecnologia mais adequada. E na maioria das vezes a gente obtém realmente um resultado muito interessante, com muita independência em relação ao uso de óculos. Claro que hoje eu vejo uma valorização dos nerds. Nerd hoje eu acho que é uma situação de risco. Eu tenho participado de algumas coisas assim, mas eu vejo que o pessoal fala muito dos soft skills, que são as competências profissionais, que é a criatividade, a empatia, saber resolução de problemas. O cara saber lidar com a vida, os soft skills. Tem pessoas com 200 pós-graduações. Se não tem os soft skills, que são as competências profissionais, já eram. Então, os nerds, eles ficam muito nerd. As competências profissionais deles não é legal, porque eles são nerds. Então, não, doutor, o meu filho, ele passa o dia inteiro no computador, mas ele está com as notas muito boas. Esse isolamento social é muito ruim. É muito ruim. Porque as competências profissionais, ele pode ter 200 cursos, pós-graduação em Harvard. Aí as pessoas ficam se demorando para ter o primeiro filho, aí vão ser pais avós, mas enfim. Então usam sempre isso como desculpa. Uma pessoa pode ter tudo ao mesmo tempo, mas enfim. Entende? Mas a pessoa fica com as competências profissionais frágeis. Filho nerd e filho obeso na infância e adolescência têm que ser avaliados. Pela minha experiência, e pelo que eu leio, e pelos congressos que eu vou. Então, essa coisa de nerd, ele passa o dia inteiro no computador, mas as notas são excelentes. Às vezes os pais falam com orgulho. Assim, meu filho trabalha o dia inteiro no computador, estuda e tal. Eu dizia isso quando começou os nerds. Eu dizia para os pais, olha, o teu filho está ficando que nem um cérebro de dependente químico. Os caras não acreditavam. E eu também ficava meio cabreiro. Isso há uns 20 anos atrás. Hoje, com os exames... Confirmadas as tuas... Impressionante. Eu estava certo. Porque eu vi os caras empobrecidos, os nerds. Os caras só estudavam, não jogavam futebol, não namoravam. Entende? Os caras estão empobrecidos psiquicamente. Eu dizia isso. Pô, teu filho está ficando com o cérebro de um dependente químico. Isso é grave, cara. Faz ele jogar um futebol, a psicoeducação, né?